A primeira pergunta é: considerando o arcabouço legal ora existente, sobre quais fundamentos a NPD poderia dispor sobre eventuais critérios de restrição para que pessoas sejam designadas como encarregados de proteção de dados? Segunda pergunta: deveria haver critérios para que a pessoa possa ser designada como encarregado? Por exemplo, formação mínima, qualificação e habilidades, experiência profissional, mecanismos formais para atestar tais conhecimentos, dentre outros. Justifique, em caso afirmativo, quais seriam as qualificações e as habilidades adequadas para desempenhar as funções de encarregado. Eu passo a palavra agora para a Adriane, para fazer a sua exposição. Adriane, você tem 10 minutos para a exposição, tá ok? Muito obrigado. Obrigada. Bom, olá, bom dia a todos. Agradeço à Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela oportunidade de contribuir nessa reunião técnica sobre a norma que vai regulamentar as atribuições do encarregado, né, famoso DPO. É muito oportuno, por sinal, né? Então tem sido um tema de bastante ansiedade, né? As minhas contribuições são como advogada, como professora universitária, também estudiosa e instrutora de diversos profissionais sobre a temática de proteção de dados e privacidade. Inicialmente, cabe destacar que a possibilidade de regulamentação pela NPD está prevista no parágrafo 3º do artigo 41 da LGPD. Então, é uma questão legal de regulamentação complementar, que é vista de conformidade à lei, né? E em relação à primeira pergunta em específico, entendo que sim, que é possível, de uma certa forma, uma restrição, mas tendo em vista alguns parâmetros a serem seguidos. Por exemplo, considerar alguma restrição num caráter de recomendação a ser seguida pelos agentes de tratamento, né? E a seguir eu até exponho os meus motivos. Tendo em vista a previsão que nós temos no artigo 5º, no inciso 13º da Constituição Federal, é possível o exercício de um determinado trabalho, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei venha a estabelecer. Então, tendo em vista que a LGPD define as atribuições dos encarregados no artigo 41, no parágrafo 2º, sendo legal também o estabelecimento de normas complementares por meio do parágrafo 3º, a NPD, quando ela estabelecer, via norma complementar, a qualificação mínima necessária, num caráter de recomendação, seria no sentido de orientação aos agentes de tratamento que eventualmente não tenham essa definição muito clara. Caso não tenha essa definição mínima, né, como uma recomendação para a qualificação profissional do encarregado, seja pela NPD ou em relação ao próprio contratante que não tem essa informação, há o risco das obrigações da LGPD não serem interpretadas da forma correta, como deveriam, e os agentes de tratamento ficarem sujeitos ao descumprimento legal. Sabemos a complexidade que é a adequação à LGPD, então, nesse sentido, verifico a possibilidade de uma recomendação, sim. Ademais, há encarregados que sejam empregados com contratos regidos pela CLT, o Decreto 5452 de 43, deverão ter a sua qualificação registrada em livros e sistemas eletrônicos dos empregadores, segundo o parágrafo único do artigo 41, e em conformidade também às instruções do Ministério do Trabalho. Então, uma ressalva que eu faço é que também deve existir a anotação em contrato de trabalho e também o ajuste contratual e também na anotação na carteira de trabalho, até seguindo recente orientação da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, que definiu que encarregado é sinônimo de Data Protection Officer, DPO, e também como encarregado de proteção de dados. E dentre as atribuições trazidas pela CBO são planejamento, gestão de processos de riscos, participação na implementação do programa em privacidade, monitoramento e avaliação do programa de privacidade.
Então, considerando todo o exposto, a recomendação é que a restrição para a nomeação de encarregado ocorra como uma orientação aos agentes de tratamento, não como uma obrigação legal. Assim, caso a organização não tenha uma clareza sobre possíveis atribuições e qualificação necessária do profissional a ser nomeado, poderia valer-se da norma regulamentadora da NPD. Obrigada. Ok? Agora eu vou ler de novo as perguntas da rodada 2, para que a gente inicie novamente. A terceira pergunta. O encarregado pode acumular funções? Em caso afirmativo, sob qual fundamento e quais hipóteses? Questão 4. Em quais hipóteses pode-se caracterizar conflito de interesses no desempenho da função do encarregado? Questão 5. Considerando o artigo 25 do Código de Ética da OAB, que veda que o advogado funcione como preposto no mesmo processo, considerando que o encarregado pode, em tese, ser comparado a um preposto do agente de tratamento, pode existir conflito de interesse entre o encarregado ao acumular a atividade de advogado na mesma interação com a NPD? E se o encarregado for um escritório de advocacia que também assumiu o patrocínio dessa interação com a NPD? São essas três questões para que nós vamos agora ouvir a apresentação dos nossos convidados e vamos começar com a Adriane. Adriane, pode abrir sua câmera. Vamos lá. Você tem os 10 minutos para apresentar, tá ok? Muito obrigado. Obrigada. Bom, inicialmente só gostaria de destacar, né, em relação até a qualificação do DPO, do encarregado, gostaria só de complementar a minha resposta anterior, só para ressaltar que a qualificação, ela deve ser entendida, como falamos, como uma recomendação, e a questão das certificações como uma forma de demonstração sobre o conhecimento da pessoa, não como uma obrigação. Então, eu gostaria só de fazer essa emenda. Em relação à terceira pergunta, peço licença, então, para a gente abordar, né? Eu entendo que sim, que é possível o acúmulo das funções, tá? Mas com a observância de algumas questões, principalmente sobre o viés da legislação trabalhista. Então, aquele encarregado que atue sob esse regime, a organização ter alguns critérios, né, alguns cuidados. Apesar de não estar previsto na LGPD, a legislação europeia prevê que é possível o acúmulo de funções, desde que não represente um conflito de interesses, né? Então, a gente tem essa interpretação, já que, inclusive, a gente vale lembrá-la por conta do direito comparado e, inclusive, porque a função surgiu no contexto da legislação europeia. Sobre a legislação brasileira, né, a CLT dispõe que o acúmulo de função ocorre quando o trabalhador, além de sua função, exerce outras funções de outros cargos de forma habitual, imputando ao trabalhador novas tarefas que exijam ali o exercício de uma atividade de qualidade superior ao cargo contratado. Então, sob essa interpretação, vale destacar que a organização deve ter esse cuidado de fazer, eventualmente, um ajuste contratual e ajuste salarial. Afinal, o encarregado também recebe novas responsabilidades e também se qualificou para tanto. Em relação à caracterização de conflito de interesses no desempenho da função do encarregado, vale destacar que, atualmente, somente a instrução normativa do Ministério da Economia, a instrução normativa 117 de 2020, que prevê que a indicação do encarregado de proteção pelo tratamento de dados pessoais na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, não deve essa pessoa se encontrar lotada nas unidades de TI, porque pode caracterizar eventualmente um conflito de interesses. A não ser neste caso, hoje na legislação brasileira não há essa previsão, nem na LGPD, e buscando o direito comparado em relação ao Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o que podemos observar é que a orientação, tanto da legislação, quanto também dos grupos de trabalho, e até em especial o grupo de trabalho Working Party 29, mencionam que o entendimento do encarregado
é caracterizado como de conflito de interesses caso essa pessoa exerça um cargo de chefia e também encarregado. Porque é até citado um exemplo, né, de um dos trabalhos que se uma pessoa ela é chefe de marketing e também ela faz ali uma análise de risco em relação à abordagem a clientes ou potenciais clientes, eventualmente ela não traria um eventual risco porque ela tem uma meta a ser cumprida, né? Então, enquanto é difícil conciliar aí dois chapéus. Então, nesse sentido, eventualmente seria caracterizado o conflito de interesses. Em relação à quinta pergunta, né, aqui do advogado, sendo eventualmente também tendo alguma questão ali de conflito de interesses, gostaria de destacar que, apesar da LGPD não prever a situação, na Europa é caracterizado o conflito de interesses, caso o advogado patrocine uma causa judicial ou administrativa e também seja encarregado. Então, nessa situação, a orientação europeia é nesse sentido. Não haveria proibição de um acúmulo de funções, né, das atribuições ali de um advogado e também encarregado, mas sim quando tiver uma representação, né? O estatuto, vale destacar que o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados no Brasil, né, a Lei 8906 de 94, traz que são cabíveis à advocacia as atividades de consultoria, assessoria jurídica. Então, totalmente cabível um advogado ser encarregado, né? Então, é conforme a lei. O que eventualmente pode ser caracterizado um conflito de interesses é a questão da representação. Nesse sentido, tem decisões, inclusive do Conselho Regional de Lisboa, da OAB, também da presidência da OAB em Portugal, que orientam que, eventualmente, se o advogado tiver dúvidas a respeito de uma caracterização de conflito de interesses na sua atuação como encarregado, que deveria fazer a consulta sobre essa situação em específico à própria subseção em que a pessoa é inscrita. Em relação também à orientação até do Conselho das Ordens dos Advogados na Europa, um advogado que atua na qualidade de DPO exigiria garantir a independência e a evitar também o conflito de interesses. Então, nesse sentido, também o conselho é no sentido de recomendar que os advogados que assumam uma posição de encarregados para um cliente, apenas eles podem ser encarregados e também advogados, né, se por acaso não representem nenhuma causa. Importante destacar que os profissionais jurídicos têm atuado bastante como encarregados, e inclusive com a participação de outros profissionais, como de tecnologia da informação, segurança cibernética, e isso tudo é previsto, inclusive, como possível pelo Conselho Federal da OAB por meio do provimento 188. Então, não é caracterizado o conflito de interesses ou eventual descumprimento do Código de Ética da OAB. Dessa forma, os advogados podem exercitar os seus direitos de atividades de consultoria, assessoria e também direção jurídicas nos projetos de adequação à LGPD, governança em privacidade, como já prestados hoje por escritórios de advocacia e também por advogados internamente, com apoio também das consultorias em tecnologia e segurança da informação e vice-versa. Então, a gente observa que, na prática, essa troca e a equipe complementar que atua de uma forma multidisciplinar enriquece o cumprimento da própria LGPD. Então, nesse sentido, eu sou favorável, desde que o advogado não represente a organização, seja administrativa ou judicialmente. Muito obrigada e eu passo a palavra para o próximo palestrante. Muito obrigado, senhora Adriane. Passa para a terceira e última rodada. São mais 3 questões. A sexta questão. Quais outras atividades, além das listadas no artigo 41, parágrafo 2º da LGPD, poderiam ser exercidas pelo encarregado? Questão 7. Qual o grau de autonomia que o encarregado deverá possuir no desempenho de sua função?
Como fomentar um cenário de autonomia para essa função? Quais os riscos e benefícios relacionados à autonomia? E a questão 8. Existe algum limite para a determinação de atribuições por parte do controlador ao encarregado? Justifique. Então, para responder essas questões, eu passo a palavra para a senhora Adriane. A senhora pode abrir a câmera, a senhora tem a palavra pelos próximos 10 minutos. Só um minutinho. Ah, Desculpa. apareceu. Não, tranquilo. Obrigado, viu? Obrigada. Bom, vamos lá. Deixa eu só... Tem um probleminha aqui técnico também. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Bom, em relação às demais atividades que poderiam ser exercitadas pelo encarregado, eu gostaria de destacar, né, a LGPD ela traz lá no artigo 41 da lei algumas atribuições e no parágrafo 3º até outras eventuais atividades que daí o agente de tratamento poderia incumbir esse encarregado de fazê-las, né? Então, além das atividades que são previstas na lei, eu indicaria que, conforme a sua expertise, né, o encarregado pudesse realizar, a depender da sua habilidade, conhecimentos, por exemplo, o profissional de TI, né, ele ser envolvido na implementação do programa de governança em privacidade, numa abordagem mais técnica, com a elaboração também em conjunto com os demais da equipe aqui, que eventualmente que façam parte, da política de proteção de dados pessoais da organização, o entendimento sobre o fluxo dos dados pessoais, já que também esse profissional pode ser responsabilizado ali, ter uma atribuição vinculada à governança de dados pessoais, que nós sabemos que é muito importante, até em relação ao cumprimento do exercício dos direitos titulares, quando uma pessoa pede a eliminação de seus dados, isso deve ser refletido na base de dados e também com prestadores de serviço. Então, essa abordagem mais técnica que seja cabível ali para profissionais de TI. Em relação a profissionais de segurança da informação, ter uma colaboração também, uma abordagem mais ali relacionada a apontamento de riscos, salvaguardas, que a própria lei traz esse termo, segurança da informação, tanto na concepção de um produto ou de um serviço, ao longo da vida, do ciclo de vida do dado ali no processo da organização, e também após o tratamento de dados. Então, os profissionais de segurança da informação também são bastante importantes nesse sentido, trazendo até o complemento da interpretação de normas da ISO, como complemento à lei, e também apontamento das melhores salvaguardas em relação à segurança da informação. Já os advogados, como encarregados, poderiam ter uma atribuição, por exemplo, de a identificação de leis e regulamentos conforme o setor de atuação da organização. Então, poderia ser ali uma recomendação para profissionais que atuam como advogados terem um entendimento sobre legislação específica cabível para determinados segmentos de mercado. Então, não basta entender a LGPD, é necessário também a análise de normativos específicos do setor e legislação específica. Elaboração de contratos, revisão de cláusulas, termos, contratos vigentes da organização, mapeamento de riscos jurídicos e salvaguardas também. Em relação às demais formações e habilidades, vale destacar que poderia ser uma atribuição do encarregado, né, o desenvolvimento de programas de treinamento, conscientização, que são muito importantes, tanto de colaboradores internos, também prestadores de serviço. Então, temos notado na prática que as organizações estão se preocupando somente com o treinamento interno, mas os prestadores de serviço, por conta do artigo 42, de trazer eventualmente uma responsabilidade solidária, também devem ter ali a sua capacitação, como até verificamos numa recente resolução da CVM, no sentido de treinamento até de correspondentes bancários. Então, no setor financeiro, a gente já vê esse cenário acontecendo, de uma necessidade também de treinamentos de prestadores de serviço para que a lei seja implementada como um todo. Porque senão
controladores estão adequados, mas operadores não. Então, a gente não tem uma efetividade, uma eficácia da nossa lei a nível Brasil, como a gente sabe que devemos ter, até por conta da previsão no artigo 45 do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Precisamos mudar esse cenário de classificação do Brasil em questão de negócios internacionais. Em relação à sétima pergunta, né, em relação ao grau de autonomia que o encarregado deve possuir no desempenho da sua função, acredito que para orientar funcionários e contratados da organização sobre práticas que devem ser adotadas em proteção de dados, o encarregado deveria possuir autonomia para emitir suas opiniões sobre eventuais riscos. Então, podemos observar até no artigo 37 do Regulamento Europeu de Proteção de Dados que o legislador foi no sentido de dar o amparo para que o encarregado desenvolva o seu papel também. Então, trazendo uma certa autonomia para que essa pessoa, né, apesar do vínculo, às vezes, empregatício, que nós sabemos de subordinação, ainda assim tem ali até amparo na própria lei para emitir a sua opinião, discordando eventualmente com o tratamento de dados pessoais. Ainda em relação aos riscos, né, eventualmente essa autonomia, se ela não for destacada, há o risco da organização descumprir a própria LGPD. Então, vejo que é uma boa consideração a ser feita na norma de regulamentação do encarregado. E como última questão, a oitava, que se existe algum limite para a determinação de atribuições por parte do controlador ao encarregado, observo que para regulamentar o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 41 da LGPD, devem ser considerados os pontos destacados pela CLT. Então, a minha observação é mais no sentido de, se existir um regime de trabalho que é regulamentado pela CLT, ou eventualmente contratos, né, que sejam de prestadores de serviço, por exemplo, na situação da consultoria, que o contratante, seja ele controlador ou operador, ao contratar o seu encarregado, observe a CLT em questões empregatícias, né, em regimes nesse sentido, em relações empregatícias, e o Código Civil em questão de limitadores ali do próprio capítulo específico de prestação de serviço, com base nos artigos 593 e seguintes do Código Civil. Bom, então, essas eram as minhas considerações, espero ter agregado e passo a palavra para o senhor Rodrigo novamente. Muito obrigado, senhora Adriane. Passo a palavra agora para